reflexionando. A idade das trevas, densas trevas. Estamos, sem dúvida, vivendo o império das trevas, onde a luz parece rarear a cada instante, tornando-se um raio tímido na vastidão da escuridão. Contudo, mesmo nesse reino sombrio, a esperança persiste. Ela brilha, tênue, porém resistente, esperando pacientemente o momento certo para renascer, para romper as correntes da noite e reacender o fogo da vida em nossos corações. São tempos de trevas, densas e sufocantes, que parecem envolver cada canto do mundo em um manto impenetrável. As guerras, cruéis e implacáveis, desenrolam-se como cicatrizes abertas, enquanto rumores ameaçadores de novos conflitos pairam no horizonte, abalando a frágil estrutura da paz que ainda resta. A terra treme sob nossos pés, não apenas pelos abalos sísmicos que estremecem cidades e derrubam monumentos, mas por um terremoto mais profundo que sacode o próprio coração da humanidade. É um terror causado pela fome voraz que corrói corpos enfraquecidos e espíritos cansados, deixando um rastro de desolação e dor. Diante desse quadro caótico, alarmante e assombroso, não podemos perder a confiança, a esperança no Salvador. Esse sentimento ímpar que brotou em nosso coração pela semente que foi semeada, o Evangelho. Não podemos deixar ser sufocada pelas ervas daninhas que margeiam nossa fé. Os leões famintos por cargos, posições e dinheiro estão rugindo sem parar. Amados, nada pode intercalar ou dividir minha e a sua adoração ao Senhor. A exclusividade do meu e do seu coração devem ser para Ele e por Ele. E disso não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão do céu. Não podemos abrir mão do dono do céu. E isso até diante da morte. É preferível se manter fiel. Entretanto, é preciso estar pronto. Pronto para quê? Pronto para o que há de vir. Porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. A justiça de Deus, diz a cultura popular, numa linguagem coloquial, que ela tarda, mas não falha. Porém, a justiça de Deus nem tarda, nem adianta. Ela vem a galope no tempo oportuno de Deus e a justiça de Deus começa pela sua casa. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? O ímpio está no mundo, mas o pecador obstinado está na casa do Senhor. Como ambos escaparão da condenação do inferno. Mas Deus é amor, é verdade. A essência de Deus é o amor, por isso Deus é amor. Mas também é justiça. E o amor de Deus não está em detrimento à sua justiça. Ora, se ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, o mundo e a sua concupiscência adentraram no campo santo,
a igreja. Para o adversário entrar, alguém precisa abrir a porta. Estando ele dentro do arraial, o povo santo deve possuir um comandante tal como Josué, forte e corajoso, para agir como ele fez com Coré, Datã e Abirão. Dentro do arraial não pode haver idolatria. Dentro do arraial não pode haver pecado escondido. Mas se o comandante for como o sacerdote Eli, então haverá tudo isso, porque acabou, foi-se a glória de Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, e ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O rio que flui debaixo do altar tem que fluir em nós, porque se a fonte de água que Jesus lhe deu e se fez em você uma fonte de água que salta para a vida eterna não estiver mais jorrando, então você está desviado para a direita, quando a ordem de Deus é: não se desvie para a esquerda nem para a direita. E agora digo isso, irmãos, que carne nem sangue podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Sem essas coisas vã é a nossa fé. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final deles é a morte. O caminho que dá a vida é Jesus. Entre por este caminho, siga por este caminho, passe pela porta, que é estreita, é apertada, mas esse caminho o leva à glória eterna, à vida eterna. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a nossa esperança de vida eterna. Receba Ele como seu único e suficiente Salvador.